Saudações e seja bem-vindo numa edição muito especial pela natureza do convidado. E o tema de conversa tem a ver com a problemática de ordenamento territorial. Veio a Moçambique a convite de duas universidades moçambicanas, nomeadamente a Universidade Joaquim Chissano e a Universidade Católica de Moçambique. O motivo de convite tem os acontecimentos ainda relativamente recentes, nomeadamente os ciclones tropicais que afetaram as regiões centro e norte de Moçambique durante o ano de 2019. É professor em diferentes universidades de diferentes países. Eu vou pedir para que apresente o seu BI. Professor. Eu sou Julián Moraliceda, sou professor de ordenamento do território, urbanismo e gestão ambiental e fui convidado pelas universidades Católica, Joaquim Chissano, pelo CEI e pelo CD, Centro de Estudos Estratégicos. E como disse, o convite é motivado precisamente pelos acontecimentos recentes em Moçambique, os ciclones tropicais Idai e também Kennedy. Sim, fundamentalmente essa é uma das partes. Fui convidado para lecionar sobre o ordenamento do território e como a disciplina do ordenamento do território pode servir para mitigar os efeitos dos fenômenos naturais. O conhecimento prévio que tivemos é que o professor vem lecionando em diferentes universidades há cerca de 30 anos. Leciona em Portugal, Espanha e também na América Latina. Gostávamos de ouvir de si, efetivamente, onde é que leciona? Leciono praticamente no avião. Estou sempre num lugar. Estou a lecionar desde há muitos anos na minha universidade inicial, que é a Universidade de Extremadura, mas também participo na Universidade Complutense de Madrid para os terceiros ciclos, nas universidades Autónoma de México, a Universidade Nacional de San Marcos de Perú, Buenos Aires, enfim, algumas brasileiras também. E, nesse sentido, ultimamente, os temas que estão virados para o que é o ordenamento do território, aqueles que são de intervenção urbanística por causa das questões demográficas, por causa das mudanças climáticas, estão a ser cada vez mais procurados e nós temos uma metodologia, temos umas técnicas de investigação que permitem dar resposta a muitas destas situações, às vezes imprevisíveis, mas que não porque não sejam imprevisíveis não se vão a produzir. Políticas de reconstrução pós-desastres naturais e o desafio de construção de um Estado em contextos de fragilidade. Este é o tema que eu trouxe a Moçambique. Qual é a sua visão sobre este grande tema, olhando para os acontecimentos recentes em Moçambique? Vamos ver, eu sou das pessoas que têm uma visão diferente em relação com os desastres naturais. Os desastres naturais, como tal, não existem. Não existem? Não existem. Sim, existem fenômenos naturais. Pode ser um furacão, pode ser um sismo, pode ser grandes incêndios, podem ser inundações. Mas o problema, e isso acontece e vai acontecer toda a vida, o problema é que quando há pessoas é quando há desastre. Se isso acontece no centro de um bosque equatorial, há muita chuva, não passa nada. Aconteceu muitas vezes. O problema é quando estamos localizados com grandes assentamentos, grandes cidades em áreas que não são adequadas. Eu, portanto, distinguiria aí 4 elementos. Primeiro, ameaça. Uma ameaça vai existir sempre. Vamos ter uma ameaça de ciclão, ou gota fria seria no caso espanhol. Vamos ter ameaças de sismos, vamos ter tal ameaça, por uma parte. Quando nós, com essas ameaças, estamos a construir em áreas vulneráveis, imaginemos em áreas que são de inundação, porque a topografia é muito plana e o rio, quando acontecem as grandes chuvas, vai subir 2, 3 metros de altura, todo o que esteja aí construído vai ser destroçado. Que significa? Que, portanto, estamos numa área de vulnerabilidade. Repito, ameaça, vulnerabilidade e risco. Só há risco quando nós estamos a construir em um lugar inadequado. E podemos estar muitos anos em área de risco, mas quando acontece o fenômeno natural, então passamos de risco para catástrofe. Como poderíamos fazer com um bom ordenamento do território? Delimitar as áreas vulneráveis
e não permitir licenciamentos, construções residenciais, construções industriais, construções comerciais de nenhum tipo, porque assim, quando aconteça o fenômeno, não vai passar absolutamente nada. O problema é construir em áreas vulneráveis. O risco, portanto, não é um risco ambiental, é um risco das pessoas, das sociedades, por não conhecer as dinâmicas dos processos naturais, das dinâmicas naturais que são e serão desde sempre. Este será o caso tipo de Moçambique em relação aos dois fenômenos recentes no centro e norte? Embora não esteja em Moçambique há muito tempo, mas certamente que leu bastante, estudou bastante para conhecer Moçambique e para poder vir lidar com a audiência. O que acontece em Moçambique acontece em muitos outros lugares. Por quê? Porque boa parte da população moçambicana está no litoral. Praticamente o 75% da população vive no litoral e vive também em grandes cidades como Maputo, Matola, Nampula, etc., que estão em áreas baixas, em áreas de depressão topográfica, em áreas hipertíssimos do mar. Quando o nível das ondas suba por qualquer causa, então vão ficar inundadas. Em outros casos, estão na desembocadura de rios. O que acontece? Acontece que se o rio, por causa de chuvas dentro da parte continental, chega com uma sobredimensão, digamos que o leito de inundação é o máximo possível, mas que já tive em outras ocasiões, o que vai é arrastrar e levar tudo para frente, porque as águas sempre vão voltar pelas suas escrituras de propriedade. Nunca devíamos, os humanos, construir onde havia aluviões, onde havia provas de que o rio chegou até essa altura. Mas para este tipo de ocupação, certamente que as pessoas encontram razões. Na sua opinião, professor, o que atrai as populações a fixarem-se em zonas de risco como essas que citou agora? Vão porque tradicionalmente há uma série de cidades que foram criadas na sua origem nessa área. E no caso de Moçambique, as cidades tinham uma origem, antes inclusive da colonização portuguesa, comercial. Mas eram cidades pequeninas. O pior é quando, a partir do século XX, as cidades começaram a ter uma dimensão extraordinária, com funções diferentes. Deveriam ter um processo de deslocação. Os governos em geral, mas só agora temos perspectiva, antes não, deveriam ter construído o desenvolvimento de cidades fora dessas áreas. E então, aquelas áreas iniciais primigênias das cidades ficariam pequeninas, quase sem população e, portanto, quase sem risco. E as outras cidades retiradas a um lugar mais elevado, mais ventilado e um lugar que seja, digamos, um elemento não para mitigar, sino para evitar os riscos, porque não vai evitar o fenômeno natural, esse vai existir. E vai existir, mas se estamos num lugar elevado, não vamos ter nenhuma repercussão na nossa localização. Portanto, diríamos que são razões mais de natureza econômica que atraem as pessoas para as zonas costeiras. Claro, já depois foi assentada a partir de... Pode fazer a inversão, porque Moçambique tem muita terra no interior que não está a ser utilizada. Sim, o problema de Moçambique é que tem uma extensão de 800.000 km², 794.000, para não cometer nenhum erro. Isso significa que são 8 vezes Portugal, colocaram, e 1,5 vezes a Espanha. Estamos a falar de um território imenso e depois com muito prolongado, porque é estreito, ao longo da costa. São 2.700 quilómetros de litoral para 29 milhões de habitantes. E toda a população está na parte, está virada e voltada para o litoral. Quando há partes do interior que seriam muito interessantes, um processo de reordenamento territorial, de novas cidades, de explorar também os recursos naturais no interior, e acho que isso serviria para equilibrar o território do país, de Moçambique, e ao mesmo tempo evitar essa concentração demográfica em lugares que já são de risco por estar a população assentada. Eu acho que, mas que acontece que isso é um processo que custa muito dinheiro, mas que vai passar? Que se não fazemos isso, o pior é que os grandes desastres naturais vão custar ainda mais dinheiro. Invertir
em prevenção, invertir em mitigação, invertir em deslocamento, fazer investimento não é um custo, realmente é poupança para o futuro. O professor diz muito bem que o processo de reassentamento custa muito caro, e isso é verdade do que ações de mitigação dos acontecimentos que já ocorreram. Professor, eu vou lhe dar exemplo dos 2 ciclones que afetaram o país. Moçambique acabou pedindo na Conferência de Doadores para a reconstrução alguma coisa como 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Isso corresponde claramente a quase 1/4 do produto interno bruto de Moçambique, mais ou menos 23% alguma coisa. Então, aqui entre reconstruir e fazer um ordenamento territorial sem pressão do fenômeno externo, claramente que sai mais barato fazer ordenamento. Eu gostava de ouvir o seu ponto de vista. Efectivamente, a meio e, sobretudo, a longo prazo, é muito mais importante fazer ordenamento, porque senão vamos seguir com uma situação de reiteração, de reabilitação, de reconstrução no mesmo lugar. E o processo vai dar-se novamente, o fenômeno. Então vamos daqui para 5, 10, 20 anos, não sabemos qual é o período de recorrência dos fenômenos naturais, mas depois de ter construído novamente vamos voltar uma economia para trás. Vamos avançar uns passos e vamos voltar novamente para o início. Imagine que reconstruímos agora todo nos anos 2020, 2025 e acontece um processo no ano 2040. Voltamos novamente para o 2020, o 2019. Então, acho que deveríamos pensar em evitar, já não em mitigar, sino em evitar os fenómenos que podem ser daninos se estamos localizados num lugar inadequado, porque ao final é todo um processo de ordenamento do território. O ordenamento do território é ter uma visão integral, holística, é decir, no território, como conceito, e cada território é ordenado de maneira diferente em função da tecnologia, do nível de desenvolvimento de cada país, e o desenvolvimento está garantido pelo ordenamento do território. O ordenamento do território é uma expressão espacial de uma política econômica, social, cultural e ambiental. Devemos considerar tudo isso. E se não estamos a fazer ordenamento do território, estamos a fazer improvisação. Estamos muitas vezes a dizer, bom, talvez devemos construir cá ou devemos fazer lá. Isso é por intuição, isso não dá resultados. Temos de utilizar todo um leque de variáveis, variáveis ambientais, variáveis, conhecer o relevo, conhecer o clima, conhecer a hidrografia, conhecer os solos, conhecer a flora, a fauna, para também saber que há espaços naturais, conhecer o crescimento da população, onde são processos migratórios, o éxodo rural, onde podemos, nesse sentido, fazer construções de infraestruturas mais adequadas para permitir, digamos, a acessibilidade da população às diferentes partes do território, permeabilizar o território, localizar equipamentos de saúde, equipamentos de ensino, equipamentos desportivos, culturais, ao longo do território de um país, porque é uma maneira de fazer país e evitar muitos dos problemas. E, logicamente, também no território não estão a fazer o percurso as grandes infraestruturas. No território temos a nossa forma de vida, temos áreas dedicadas para as atividades agrárias, pecuárias, florestais, mineiras. Então, temos de colocar tudo isso como uma perspectiva de interação, para que esteja a funcionar como um relógio suíço. Cada peça tem que estar engajada às outras peças. É uma maneira de que todo esteja a funcionar. E isso vai provocar elementos de sinergia, elementos de multiplicação de todas as variáveis para ter um país muito mais desenvolvido e muito mais sustentável. Mas há países, professor, que vivem praticamente dentro da água. E não lhes acontece desastres como este que se abateu sobre Moçambique. Podemos citar o caso da Holanda, que vive de forma saudável dentro da água. Bom, o que acontece com a Holanda é um bocadinho diferente. A Holanda também tem uma depressão. É uma área que é a desembocadura do rio Reno, na altura de Ámsterdam, e são os Países Baixos. Estão a dizer que estão numa topografia inferior. Eles estão a utilizar praticamente 20% de seu produto interior bruto, o acrescentado, diríamos cá,
um 20% todos os anos para ganhar terra ao mar. Isso, os holandeses são ricos e estão a construir polders para evitar inundações. Mesmo assim, não vão poder evitar daqui para um futuro, com o aquecimento global, a subida do nível do mar. Os holandeses, mesmo assim, as suas políticas de ordenamento do território inicialmente estão a dar resultados, mas só é para o meio prazo. Depois vamos ver como vai ficar submersa, por uma razão natural. Os holandeses não podem contra a força do mar. E está já a acontecer em outros países mais pobres, como Bangladesh, que a própria capital vai ter de ser deslocada porque já está a ficar cada dia mais submersa, porque está numa área de sedimentos, de desembocadura de rio, igual do que acontece em Holanda, e não são lugares adequados. Só que a Holanda conseguiu também, como primigeniamente era um país de cidades comerciais, estava na Liga Hanseática, através do rio com os alemães, mantive esse modelo, mas esse modelo já não serve neste momento. O que é que pesa mais, professor? É a ausência de ordenamento territorial adequada em função da situação geográfica de cada país, ou é a força das mudanças climáticas? Vamos ver. As mudanças climáticas, agora todo mundo está a falar de mudanças climáticas, parece que é um tema que apareceu hoje em dia. As mudanças climáticas formam parte da história geológica da Terra. Não formam parte da história da humanidade, que aparecemos há 2 milhões de anos. A Terra tem 3.600 milhões de anos. E tive, antes de nós, mais de 6.000 mudanças climáticas. Agora estamos numa fase de variabilidade climática. Bom, vou colocar um exemplo para que os nossos televidentes entendam. Só nos últimos 2 milhões de anos, desde que aparecimos os humanos, humanoides, sobre a Terra, muito perto daqui, no Vale do Rift, quando aparecimos, havia mudanças climáticas. E houve 4 grandes mudanças climáticas desde então até cá. Com glaciações, aqui foram áreas, zonas pluviais, mas glaciações de gelo nas áreas setentrionais do norte, do hemisfério norte, e nas áreas do hemisfério sul, em Chile, em Argentina, e em Europa praticamente todo, e América do Norte quedou coberta por islances, que são superfícies de centenares de metros de espessor de gelo, pelo frio. Isso formava parte e por isso a vida apareceu também acá. Ali não podia haver vida. Depois das glaciações, que duram vários milhares de anos, houve períodos de aquecimento. Era período interglaciar. E nesses períodos de aquecimento foram ainda temperaturas superiores às atuais. Há 4 grandes glaciações estudadas detalhadamente na Suíça, são Gund, Mindel, Ries e Vir. E nesses períodos interglaciais houve temperaturas superiores às atuais. Agora, o que acontece? Que nós passamos de há 20.000 anos para cá, desde o Paleolítico Superior, passamos para uma fase denominada Holoceno Flandriense, que é uma fase de aquecimento e, portanto, de regressão marinha. Regressão marinha significa que o mar está a aumentar, lentamente, mas está a aumentar. E, como já aconteceu em outras etapas da história, nos últimos 14.000 anos, o mar aumentou 8 metros. Porque o gelo dos islances e todo está a derretir, ainda quedan gelos em algumas partes do norte, nos glaciares, está a derretir e vai aumentar. Aumentamos 8 metros. Ainda temos de aumentar mais 12 metros. Porque no passado chegamos a 20 metros de altura do nível de mar sobre o atual. ¿Sí? O que acontece? Que muita gente não conhece a história geológica. A gente pergunta sobre a geologia e não sabem dizer quais são os períodos geológicos de precâmbrico, câmbrico, ordovicico, pérmico, carbonífero, triásico, só conhece Jurássico por causa de uma película. E depois, todas essas fases são fases de mudanças climáticas permanentes. Nunca houve uma estabilidade climática, nunca houve um ano igual a outro. As mudanças climáticas sempre existiram. Existiram, formam parte da história do planeta, formam parte da história da evolução. Por que hoje esta mensagem das mudanças climáticas está a ser vendida em todo o mundo? Está a ser vendida.
está a ser vendida. Repare que até uma miudinha leva atrás dela milhões de seguidores. Eu nunca vi isso. Imaginem que uma miúda dá lições aos professores. Seria... Mudanças climáticas. Sobre as mudanças climáticas. Alguém imaginaria uma miudinha num quirófano para ter uma intervenção cirúrgica? Alguém está... Não, então, podemos chegar à conclusão de que as mudanças climáticas estão sendo usadas como uma nova indústria para fazer dinheiro no mundo hoje? Eu não asseguraria tanta coisa, mas o que acontece é que alguém está a perder o norte, porque as mudanças climáticas aconteceram sempre. Agora temos imagens quando nos polos, a etapa do verão, com o derretimento dos glaciares. Claro que sim. Quando há secas, decimos, sequia, as secas são uma coisa nova, extraordinária. As secas estão desde sempre. Mira, eu sou de Espanha e temos um clima mediterrâneo e no meu município de origem, Dom Benito, há um sacerdote que no século XVI, estamos a falar 1521, 1526, uma grande seca, mas 2 anos antes de finalizar, a população, os camponeses foram todos para a igreja para dizer ao sacerdote, deve sacar a patrona para pedir milagro. E então o sacerdote, que era um tipo que deveria ter alguma letra impresa, diz, está todo escrito, eu me lembro, he subido, vou dizer em castelhano, he subido al campanario, he oteado el horizonte, viu que estava o céu totalmente limpo. E os digo que não há atisbos de que a Virgem vaya a fazer milagres. Quero dizer que isso acontece. E no século XVII aconteceram sequias, etapas de chuvas, no século XVIII, no século XX e XXI, no século XXI, na Península Ibérica, no ano 2013, tivemos umas precipitações que todas as barragens estavam a lançar água, a tirar água, porque não conseguiam manter tanto. Bom, quero dizer que isto forma parte, e agora temos sequia, mas daqui para não sei quando, porque nunca sabemos, vamos ter novamente etapas úmidas. E o que temos de ter é infraestruturas que permitam, primeiro, como as barragens, reter essa água excedentária como armazém de água para etapas que não há chuva. E ao mesmo tempo, quando as chuvas são muito intensas, as barragens vão laminar a água, vão evitar desbordamento dos rios. Só temos de utilizar tecnologia. Sei que é caro, sei que é... Então temos que concordar com o presidente norte-americano, o Sr. Donald Trump, quando põe em causa o Acordo de Paris. Bom, eu estou mudanças climáticas. Eu estou a dizer isto muito antes do que Donald Trump falara disto, do que Donald Trump candidatasse para a presidência. E não só eu, há muita gente que estudou temas de paleoclimatologia, porque vamos ver, uma coisa é estudar a meteorologia, que é o estudo do tempo num momento determinado, qual é a temperatura agora no exterior, se há precipitações, se não há, qual é a percentagem de umidade relativa, umidade absoluta. Esse é o tempo, isso é o que fazem os meteorólogos na televisão, que diz daqui para 3, 4 dias, quando diz mais de 2 semanas, sempre estão a errar, vamos ter este tempo. Isso é meteorologia, tempo. E climatologia é a sucessão ao longo da história de muitos tempos. Então, quando podemos ver que todos os fenômenos que agora aparecem para nós, que são novos, já estavam. Só que não havia tanta população, porque a população multiplicou por 7 nos últimos 100 anos. E se não havia tanta população, nem os meios de comunicação chegavam a todo mundo, praticamente em nenhuma parte apareciam. Professor, pela sua localização geográfica, Moçambique está e vai continuar exposto por muito longo tempo até que se consiga fazer um ordenamento territorial que faça o reassentamento adequado das populações de zonas vulneráveis. Portanto, enquanto durar este ciclo, vamos ter de enfrentar o efeito dos desastres naturais, é verdade que prefere chamar de fenômenos naturais. Quais são as medidas imediatas que devem ser adotadas pelos Estados sempre que ocorrem fenômenos como o ciclone Idai e Kennedy que afetaram Moçambique? Bom, o primeiro é introduzir uma fase de reconstrução. Mas a reconstrução deve estar em outro lugar. Eu tenho a experiência do Peru, onde há 3 anos, com o fenômeno de El Niño, Chiclayo, uma cidade importante, tem 1 milhão de habitantes, está instalada numa área que é uma
vazia, sedimentar, totalmente plana, e construíam ao longo das margens. E mais para fora das margens, como continua a ter todo o plano, quando eu vi aquilo, eu disse para os meus colegas que eram alunos naquela altura, procuradores ambientais, vereadores, etc. E como estão a permitir isto? Não, a população gosta de estar aqui perto do rio. Bom, mas isto, se um dia acontece uma inundação, vai ficar com uma população muito danificada. Não, isso já passou há 30 anos, isso já não vai acontecer. Bom, mal cheguei à Espanha, 10 dias depois, vi a televisão que aquilo era um autêntico desastre. E falavam de desastre natural, era um desastre social e econômico. Eles me ligaram, o meu WhatsApp ficou colapsado porque estavam a dizer: Mora, professor, finalmente você tinha razão. Mas o pior de tudo é que o Estado agora vai dar ajudas para a reconstrução. E sabem que está a passar? Os cidadãos que recebem as ajudas vão construir no mesmo lugar, o qual é impensável. Isto também acontece em alguns casos aqui em Moçambique. As pessoas são reassentadas e voltam para então, as zonas de origem. Claro, o governo municipal, as câmaras municipais, em lugar de impedir o licenciamento de construção lá, porque é uma área vulnerável e o fenômeno vai acontecer mais para frente novamente, em lugar de fazer isso, como são votos, deixa construir lá. E, claro, aí se houvesse uma lei que diga conceder uma licença de construção residencial ou industrial em uma área que já é considerada vulnerável, se há danos, os responsáveis serão os técnicos e os políticos que autorizaram. Então ficava tudo resolvido, porque ninguém iria assinar um documento de licenciamento sabendo que daqui para não sei quantos anos o fenômeno vai acontecer. E naqueles casos em que as construções não têm nada a ver com o licenciamento, são construções não licenciadas? Quais são? Há ou não lugar à utilização da força por parte do Estado Quais são para convencer aquelas pessoas que vão edificar as suas habitações em locais de risco? No caso de Moçambique, Sim. por exemplo, há algumas construções de algumas habitações que estão edificadas em zonas de risco que, inclusivamente, o governo alerta para a necessidade de não se edificar construções naqueles locais. E a questão é, assiste ao Estado o direito de usar ou não a força para Claro. Se o Estado delimita uma área onde diz claramente, através de placas e através do planeamento urbano, vêm delimitadas como área não urbanizável, isso não pode construir-se. Deve haver uma polícia urbana que diga, que esteja a vigiar aquilo, que se alguém inicia uma obra, dizer: aqui é impossível, você deve ir para outro lugar, porque aqui é impossível. E claro, como depende da municipalidade, a municipalidade é responsável. E se a municipalidade diz perfeitamente quais são as áreas não urbanizáveis, não passa no futuro nada disso, porque aí ninguém vai construir. Mas às vezes há o medo de se tomar algumas medidas impopulares, com receio de que logo a seguir, quando houver eleição, quem tomou a medida pode ser penalizado pela comunidade. É um problema também cultural, efetivamente, é um problema cultural. Há gente que entende que o lugar de reassentamento deve ser o mesmo, porque antes tiveram aí os seus pais, ou eles nasceram lá, ou não sei o quê. E se um partido político impide novamente a reconstrução no mesmo lugar, vai dizer que nas próximas eleições não vai votar. É muito provável, claro, mas temos de fazer digamos, um processo de pedagogia, de conscienciação de que há lugares onde, se você vai construir, está a colocar em risco a vida, não só sua, sino também da sua família e da sua propriedade. Quando perguntei ao professor sobre as medidas imediatas que devem ser tomadas logo a seguir a uma tragédia como a que afetou Moçambique, disse que uma das coisas que se faz é a reconstrução. Como disse, Moçambique promoveu uma conferência de doadores para a reconstrução e pediu 3 bilhões e 200 milhões de dólares para essa reconstrução. O professor defende que a reconstrução não deve ocorrer nos mesmos locais onde se deram os danos. O professor já imaginou a transferência de uma cidade como Beira para um outro local totalmente diferente daquela? Aquelas áreas dentro de Beira, há umas áreas mais afetadas,
porque estão mais próximas ao litoral, próximas ao rio. Então, aquelas áreas que foram mais aceitadas, vamos deslocar. Outro vamos manter, será um processo mais longo no tempo, mas pouco a pouco vamos conseguir. Mas inicialmente dentro das áreas de risco, há risco intenso, risco moderado e risco leve. Vamos a ir para aquelas áreas de risco intenso e uno permitiria, logicamente, a reconstrução lá, porque o problema vai vir novamente e então vamos retroceder economicamente depois de pagar esses 3,3 milhões de dólares, que são uma quantidade exagerada. Vamos depois a fazer outro investimento para reconstruir novamente aquilo que foi destruído por causa natural, que já sabíamos que iria acontecer. Acho que só diz o provérbio que o homem é o único animal que tropeça 2 vezes com a mesma pedra. E na sua opinião, professor, qual é o desafio da construção de um Estado, à semelhança de Moçambique, em contexto de fragilidade? Um Estado, num contexto de fragilidade, deve ter todo um plano, uma plataforma e um plano de intervenção. Primeiro, um plano de ordenamento do território e até que o plano seja totalmente finalizado, ter um plano de intervenção e de emergências para, digamos, áreas de construção, áreas de funcionalidade, porque temos de conhecer se acontece o processo onde vamos a intervir, quais são aquelas fases ou aquelas áreas onde o problema pode ser maior. Temos de construir e diretamente uma abordagem dos equipamentos de saúde, porque são onde vão estar localizados inicialmente os processos de maior emergência, as comunicações para permitir que a população possa deslocar-se não só até o hospital, sino também a outros lugares, e atender também aos temas de energia. Sem energia não podemos também dar uma rápida resposta. E depois, na fase de construção com melhores condições, construções com melhores condições para suportar o processo, o fenômeno, seja meteorológico, seja de caráter sísmico ou de qualquer outro, ou inclusive humano, tipicamente como poderia ser algum problema de escape químico, petrolífero ou de gás, qualquer outra coisa. Então, devemos ter situações e planos de emergência. Mas, para mim, a longo prazo, é um plano de ordenamento do território que vai a não só mitigar, vai a evitar estas situações. E a grande questão é esta: como é que países pobres, sem recursos como Moçambique, fazem este tipo de ordenamento com o tipo de construções que acaba de sugerir? Onde é que vamos buscar recursos? Bom, como diriam, só temos de ir a buscar recursos fora. Eu creio que um país como Moçambique, com 800.000 km quadrados, e que eu sei que tem muitos recursos naturais, minerais, que tem muita extensão. Estamos a falar de 800.000 km quadrados, é uma extensão imensa, muitos recursos sem descobrir, outros muitos sem explorar, outros mal explorados ou explorados por companhias estrangeiras. Eu acho que Moçambique tem capacidade para, dentro desse plano de ordenamento do território, aproveitar os recursos naturais de uma maneira racional e sustentável. E a partir daí, quando conseguimos uma melhor exploração dos recursos, quando a população tenha mais e o Estado tenha mais possibilidades de obter dinheiro, vai fazer uma melhor política. Finalmente é uma questão econômica, não? Pois vamos conseguir maior economia. Eu acho que o importante é transformar o território. E quando transformamos o território, articulamos o território e temos medidas adequadas em função das suas potencialidades, vamos ter um país desenvolvido. E vamos corrigir muito melhor isso. Claro, nesse sentido, e está claro também que Moçambique tem um problema de perifericidade, ultraperifericidade da sua capital. Maputo está no sul, está aqui praticamente limítrofe com a África do Sul, e o resto do país, 2.000 e tal quilómetros até acima, é imenso. Eu acho que Moçambique deve abordar de maneira urgente também um processo de descentralização do Estado para chegar a todos os lados, senão parece que as políticas só estão previstas para esta área mais próxima de Maputo ou Matola, por dizer alguma coisa. Professor universitário
Olian Mora Alicenda foi o nosso convidado hoje. Ele leciona em diferentes universidades do mundo, desde América Latina, Portugal e também na Espanha, de onde, aliás, é originário. E está cá em Moçambique, ou esteve cá em Moçambique, a convite das universidades Joaquim Chissano e Católica de Moçambique. Abordou o tema políticas de reconstrução pós desastres naturais e desafio da construção de Estado em contextos de fragilidade.